Olá, meu nome é Miriam, sou aluna do curso e um dos temas que mais me chama a atenção e que eu vou trabalhar no meu TCC é sobre a dificuldade do professor idoso em manusear, em trabalhar, em conhecer as ferramentas da internet. Eu hoje tenho 55 anos e eu vou usar um pouco da minha história para estar trabalhando sobre esse assunto. Eu nasci antes do computador, posso assim dizer, né? Quando eu era adolescente, foi quando surgiu os primeiros computadores, eu fiquei toda animada, porque era uma sensação nova, era uma tecnologia que estava surgindo, era coisa de outro mundo. Depois eu fui trabalhar numa agência bancária e quando chegaram os primeiros computadores, eles me designaram para que eu trabalhasse neles e aprendesse, e eu achava assim o máximo. Então, assim, eu sempre estive envolvida com a tecnologia, eu sempre estive envolvida com os computadores, mas a idade foi passando e o tempo também. Hoje, com 55 anos, eu me vejo com uma grande dificuldade de estar mexendo com essas tecnologias. E aí eu fico imaginando como que será para um idoso realmente, porque com 55 anos eu não me considero idosa, mas eu sei que a idade começa a pesar. E começando a prestar atenção nos meus pais, principalmente depois que surgiu o WhatsApp, né, a internet, as redes sociais, hoje eles têm 78 anos cada um, eles possuem muita dificuldade em estar trabalhando com a tecnologia. E eu percebo que a minha dificuldade também vem piorando com o tempo. Então, quando os meus pais apresentam dificuldade, a primeira impressão que eu tinha era que, mas também eles não nasceram com essa tecnologia, eles tiveram que sair da máquina fotográfica, que só tinha um botãozinho, né, e que era só para tirar foto, para um celular cheio de tecnologias, é por isso que eles não conseguem trabalhar, não conseguem gravar, eles esquecem as funções, esquecem os caminhos, né, e eu sempre achava que esse era o problema. E eu já trabalhava com computador, eu tenho notebook, tenho WhatsApp, né, toda a tecnologia necessária, e eu achava assim que eu não tinha problemas. Quando foi que eu fui perceber que eu também tenho muitas dificuldades e que elas estão piorando? Quando começou a pandemia. Porque eu sou professora e como professora eu fui obrigada a me adaptar às aulas remotas. E aí é que a coisa ficou difícil. E eu comecei a perceber o quanto que a tecnologia evoluiu e o quanto que eu senti dificuldade para poder estar manuseando essas tecnologias. Eu sofri demais e ainda sofro. E com esses 2 anos eu tenho percebido que aprendi muitas coisas, mas muito mesmo. E muitas coisas novas surgiram. E como eu tenho dificuldade para poder aprender as coisas novas. E aí eu fiquei imaginando como que funciona para um professor que já é da velha guarda, que já tem aí os seus 70 anos, ainda está na ativa, o quanto de dificuldade que esse professor encontra para mexer com essas novas tecnologias. E sem contar que a gente não encontra jovens com paciência, não existe cursos específicos próprios para poder trabalhar com o idoso. O teclado de um notebook não é adaptado para as mãos de um idoso. As letras, né? Fala, aumenta as letras, coloca em letras garrafais, mas nem tudo se aumenta, porque o idoso ele acaba tendo problemas de audição, problemas de visão, problemas de cognição. E nada disso está adaptado para que o idoso consiga fazer parte desse mundo, né? Fazer parte dessa tecnologia, porque como a tecnologia, as redes sociais e tantos outros estão tão avançados, se o idoso não entrar nesse mundo, ele vai ficar excluído. Já estão se sentindo excluídos. E a tecnologia está tão grande, tão avançada, que hoje ela se encontra nas geladeiras, nos fogões, nos micro-ondas. Então, assim, toda a casa, todo o seu eletrodoméstico possui muita tecnologia. Uma televisão. Então está difícil para o idoso poder estar atualizado e dentro dessa tecnologia. Ele está sentindo muita dificuldade. E eu estou falando por mim que eu começo a sentir essa dificuldade. Com a história da pandemia, como eu já disse, que eu fui obrigada a me adaptar ao ensino remoto, eu sofri muito. O que falta realmente, na minha opinião,
é que haja mais estudos, que haja mais investimentos para que os idosos, porque o Brasil é um país que está caminhando para ser um país de velhos, nós teremos quase 50 milhões de idosos e não podemos deixar esses idosos totalmente alheios, abandonados, excluídos, analfabetos digitais. Como que nós vamos resolver esse problema para fazer o idoso se sentir incluído dentro dessa tecnologia? O meu TCC, ele é baseado nesse sofrimento que o idoso apresenta. Um idoso de 60 anos, ele ainda pode muito bem contribuir e muito, principalmente para a educação. O de 70 anos. E hoje, como nós temos a educação EAD, fica muito fácil para esse professor idoso continuar na ativa, continuar trabalhando, sem necessidade de sair de casa. Ele pode realmente ficar na sua casa, no seu conforto, tomando o seu medicamento, fazendo as suas refeições, tendo a sua atividade física que é necessária, tomando a sua aguinha que é imprescindível e trabalhando ao mesmo tempo. Porém, se ele não tiver um auxílio, uma política pública, que o auxilie a trabalhar com essas tecnologias, nós teremos muitos professores excluídos pela própria escola. Meu trabalho ele visa nisso, procurando uma solução para que olhem mais para os idosos, principalmente na parte tecnológica, que haja aparelhos que os idosos consigam manusear, que hajam aparelhos adaptados à cognição dos idosos, que realmente os idosos sejam olhados como seres humanos que não estão em fim de linha, mas sim começando uma nova etapa. Muito obrigada, agradeço a todos e de coração, eu espero que quando eu tiver 70 anos, a tecnologia esteja totalmente adaptada para a minha idade e para os idosos. Obrigada.